de quem queremos aprender certas virtudes, certos valores, para que possamos também aplicar em nossa vida e alcançarmos também a santidade. Assim como o Pai, Deus, fez grandes coisas na vida de Maria, e ela pôde exaltar a alegria do Senhor, assim também cada um de nós, humildes servos, servas, se nós aprendemos com Maria, nós também podemos ver que Deus pode fazer grandes coisas em nossas vidas, milagres que nós possamos depois testemunhar, né, da ação de Deus em nossa vida. 3 olhares hoje faço com vocês nesta partilha, nesta homilia. O primeiro olhar é sobre aquele que veio do alto, que veio do céu, que está acima de todos e de tudo. Para quem o nosso olhar deve se dirigir, Jesus Cristo, Senhor. Ele é o Salvador, Ele é o Libertador, é Ele que é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e sem Ele nada podemos fazer. Ele deve ser o centro da nossa vida, e tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós vivemos, deve partir da nossa experiência pessoal com o Senhor. Senão, tudo o que nós vivemos como religião vai se tornar teatro na nossa vida, se não for por causa de Jesus. Se for por causa do Padre, coitado de vocês, né? Tem que ser por causa de Jesus. É Ele que é o centro da nossa vida, da nossa esperança, da nossa caminhada, do nosso servir, do nosso trabalho. É Jesus que deve ser o centro, porque vindo de junto de Deus, Ele traz coisas que Ele ouviu do Pai, e o Pai pede dele que Ele não deixe que ninguém se perca, nenhum daqueles que o Pai concedeu a Ele. E Jesus diz para nós: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude, em abundância. Porém, para que nós experimentemos desta abundância, para que nós possamos tocar nesta graça que Deus nos dá através de Jesus, é preciso que nós tenhamos fé, a graça da fé. Sem a fé, a gente não toca nas graças. Sem a fé, a gente não recebe daquilo que o Pai deseja que nós recebemos. Porque aquele que crê terá a vida eterna. O que não crê vai permanecer sobre ele as sombras e a ira de Deus. Então eu e você somos chamados a esta fé do Senhor. E esta crença que nós temos em Jesus crucificado e ressuscitado abre para nós as portas do céu. Faz com que nós atravessemos o túnel da morte pela graça do batismo para ressuscitarmos com Cristo, né, para a vida nova no Senhor. Eu gosto sempre de lembrar isso. Até Jesus, a morte é puro sem saída, a última palavra. Mas Jesus, existindo em condição divina, da mesma natureza do Pai, Ele se encarna. Pelo ventre de Maria assumiu a nossa condição humana, o sangue na carne, e tudo, menos no pecado. Lá no Jordão, o Pai enviou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito conduz Jesus ao deserto, ele vence as tentações. Jesus anuncia o reino. O anúncio do reino é acompanhado com sinais, milagres, o cego que vê, o surdo que ouve, o coxo que anda, o leproso que é limpo, o morto que ressuscita. E um dos maiores milagres, as consequências da vida, da pregação de Jesus, é a sua entrega total. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos irmãos. Na cruz, Jesus mostra e manifesta todo o amor de Deus. Depois, Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos é entregue o Espírito. Jesus, homem, morre na cruz, desce à mansão dos mortos,
Lá na mansão dos mortos, no terceiro dia, o Pai envia o Espírito Santo. Ele ressuscita na mansão dos mortos, matando a morte de dentro para fora. Aquele túnel que não tinha saída, agora pela ressurreição de Cristo, ele abriu uma saída. Ele abriu agora a porta desse túnel da morte. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vós. Daqui uns dias nós vamos celebrar a ascensão do Senhor. Depois celebramos Pentecostes. Ele envia o Espírito Santo, o mesmo que o acompanhou. O Espírito Santo vai conduzir a igreja. E aí nós temos a primeira leitura de hoje, né? Enquanto os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, eles são chamados a dar testemunho de quem? De Cristo, crucificado e ressuscitado. Mas para dar testemunho, muitas vezes precisamos enfrentar as provações, as perseguições. Estamos sujeitos também a não sermos compreendidos, a não sermos aceitos, e é isso que acontece com os apóstolos. Eles são presos, são levados ao sinédrio, eles são condenados, eles passam por açoites, mas eles dizem claramente na leitura de hoje: é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Como é que está a nossa obediência ao Senhor? Como é que está a nossa vivência de nossa fé, a nossa prática cristã? Desculpem falar isso, mas quanto cristão católico preguiçoso, meu Deus, quer a graça, quer o milagre, mas muitas vezes não quer pôr a água para que o milagre aconteça. Ah, mas é longe, está frio, está isso, está aquilo. Eu estou vindo da Amazônia, eu tinha comunidade a 160 quilômetros de estrada de chão. E tinha famílias que para ir na missa andavam 30, 35 quilômetros, né? Mas não deixavam. Quando tinha missa lá, no setor deles, na comunidade deles, eles estavam lá. Juntavam, faziam um arroz com um frango, com a carne de porco, pode nem falar outra coisa, né? Mas estava lá. Celebrávamos na beira do rio, debaixo de uma árvore. Teve um dia que eu estava celebrando, de repente entrou um tatu no meio da missa, né? As crianças pegaram o tatu, confusão, e eu falei: ainda bem que não foi uma onça, né? Mas é isso, mas era a vivência, era a busca, era essa experiência de buscar viver no Senhor. A gente não ter medo de testemunhar o Senhor, não ter medo de assumir compromissos dentro da comunidade, de dar um pouco da nossa vida para evangelizar, para que outros possam, nas pastorais, nos movimentos, nas equipes. Quantas vezes a gente, como padre, vê comunidades querendo fechar, porque ninguém quer assumir nada, ninguém quer testemunhar com a vida, ninguém quer servir ao Senhor. Veja Pedro, veja os apóstolos, mesmo diante da condenação, mesmo diante de serem entregues para serem mortos, mas eles estão testemunhando, eles estão dizendo: nós cremos, e o Espírito Santo confirma o testemunho dos apóstolos, milagres e prodígios. Que nós possamos também deixar que a graça de Deus nos alimente na nossa fé. E veja, este primeiro olhar falando do Senhor que veio junto de Deus, é aquele que abre as portas do paraíso para nós, falando desses apóstolos que tiveram coragem de testemunhar o Senhor. A gente pode olhar também para a pessoa de Maria. Maria que disse sim, tão jovem. Segundo a teologia, talvez Maria tivesse 13 para 14 anos, quando foi visitada. Eu tive há poucos dias na cidade de Nazaré, onde aconteceu, visitei a Basílica, cidadezinha pequena, mas ali ela teve aquela experiência profunda com Deus e ela abriu o seu coração para Deus. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. E Maria teve que renovar este sim tantas vezes. Lá nos pés da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, Maria estava de pé, renovando o seu sim. Pode ser que você também, meu irmão, minha irmã, precise renovar o seu sim, a sua fé, a sua esperança tantas vezes. Quantas vezes é a provação da doença, é uma situação de família, é um problema financeiro, não sei.
Quantas são as provações, muitas vezes, que nós passamos, mas ali você precisa renovar o seu sim para com Deus, para com aquele que te trouxe para a vida nova pela graça do batismo. E eu costumo dizer, rezar como Maria. Maria era a mulher do louvor. No meio dos louvores, diz Paulo, Deus habita. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou a pequenez de sua serva, doravante as gerações vão chamar como bendito. O Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Santo é o Senhor. Maria é a mulher do louvor. Muitas vezes a gente é o homem e a mulher da murmuração. Reclama de tudo. Né? Se chove porque está chovendo. Se está de sol é porque está de sol. Se tem carne é porque queria outro peixe. Se tem peixe é porque queria carne. Vai reclamando de tudo. E a gente muitas vezes, nessa murmuração, a gente acaba não encontrando, não experimentando da graça de Deus. Eu tinha uma conhecida minha, ela chegar e perguntar como é que estão as coisas. Era um rosário de lamentação. A vida dela era uma tristeza. Até que um dia eu falei para ela, eu vou rezar para o Papai do Céu te levar logo para poder acabar um pouco esse sofrimento. Uns 15 dias depois eu encontrei ela e falei, como é que estão as coisas? Graças a Deus está tudo bem. Então muitas vezes a gente vai nessa dimensão aí, reclamando de tudo. Aí marido não aguenta, esposa não aguenta, filho não aguenta, pai e mãe não aguenta, porque a vida fica pesada. E a vida não pode ser pesada, a vida não é de Deus. A gente precisa fazer da nossa vida leve, feliz, alegre. Tem dificuldade, mas com Deus tudo é possível. Eu costumo testemunhar muito, eu rezar com Maria, mulher do louvor, rezar junto com Maria. A gente não se ajoelha aos pés de Maria, mas a gente se ajoelha ao lado de Maria. E ela nos ensina a fazer tudo o que Ele nos disser. A gente precisa aprender a ouvir aquilo que Maria indica e aquilo que Jesus nos fala, porque o Pai também falou lá no jornal: este é o meu Filho amado, escutai todos vós. Precisamos escutar o Senhor e depois também recorrermos a Nossa Senhora como advogada nossa. O que o advogado faz? Ele assume a nossa causa e ele nos defende. Assim também Maria assume a nossa causa e nos defende. Eu fui de uma congregação religiosa, os salesianos, e Dom Bosco dizia que Maria, ela costuma passar a noite em nossas vidas, em nossas casas, consertando um punhado de bobagem que a gente faz durante o dia, porque Maria é como mãe, né? É mãe. E muitas vezes as nossas mães são as últimas a dormir. Depois que todo mundo vai deitar, elas ainda dão uma olhada na casa, se está tudo em ordem no dia seguinte. Fecha a janela, a porta, confere as coisas. Está todo mundo já dormindo, e muitas vezes a mãe ainda está dando uma olhada. Se tem filho pequeno, vai ver se está tapado, se está coberto. Não é assim? Né? É assim que Maria também, ela é intercessora, ela é advogada nossa, e ela defende a nossa causa. E nós precisamos confiar também a nossa causa a Maria. Eu me lembro que a minha devoção mariana nasceu muito do amor que meu pai tem a Nossa Senhora. Meu pai e minha mãe tiveram 6 filhos, eu sou o mais novo e o meu irmão mais velho. Eu tinha 5 anos e meu irmão mais velho tinha 12 quando minha mãe faleceu de leucemia. E foi uma barra, um homem com 33 anos, com 6 filhos pequenos dentro de casa. O povo dizia: dá essas crianças que os outros criaram. Ele falou: não, eu vou devagar. Rezava o texto todos os dias, né? Rezava o texto todos os dias. Nossa Senhora vai me ajudar a criar meus filhos, né? E assim nós fomos aprendendo com o papai. Ele só era analfabeto praticamente, só sabia um pouquinho. Ele rezava o texto, nos ensinava o que ele sabia em casa. E ali nós fomos crescendo. Nos braços de Maria, no cruzado nos braços de Maria, que ele nos colocava, a gente foi aprendendo a amar Jesus Cristo. E fomos crescendo. Ninguém é perfeito em casa, mas nós todos aprendemos o que é amar a Cristo e amar a igreja, fazer os sacramentos, viver a prática cristã. Nós aprendemos com o papai em casa,
rezando o texto. Eu era pequeno, bem, só lembro que à noite, aos pés da cama, juntava as mãozinhas e rezava. Mas rezava com alguém que ama. As Ave Marias, as Ave Maria, eu rezava. Às vezes deveria umas palavras cansado, e muito cansado acabava dormindo, mas dormia com alguém. Se a gente ensinar aquilo que é bom às nossas crianças, eles vão aprender o quê? Com este mundo que está aí de hoje. Tem tanta coisa boa na internet, mas também tem tanta coisa terrível. Nós precisamos dar um alimento bom, que traz vida. É triste quando a gente vai confessar crianças para a primeira Eucaristia, que muitas vezes não sabem as orações. Sabem tudo, menos aquilo que as coisas de Deus. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos encontrar aquele que veio do alto, aquele que traz do céu a graça para nós, Jesus Cristo. Que nós saibamos ser testemunhas como os apóstolos, não termos medo de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e que não há salvação fora dele, e que olhar para Maria e pedir: ó Mãe, cuida de nós, intercede por nós, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai.